Você sente que há algo a mais por trás da realidade que vê com os olhos físicos? Há muito tempo, antes que a ciência tomasse o lugar dos mitos, grandes iniciados já falavam sobre um portal oculto dentro de você, um ponto de conexão com outras dimensões da existência. Eles não o chamavam de cérebro nem de mente. Para eles, esse centro sagrado era a morada do espírito. E talvez ao longo da sua jornada, você tenha sentido esse chamado sutil, esse sussurro que insiste em dizer: há mais do que te ensinaram. No silêncio entre seus pensamentos, existe uma chave esquecida, um selo oculto no centro do seu ser. Essa chave foi guardada em mitos e símbolos, escondida à vista de todos. O Egito sabia, as escolas de mistério sabiam. Hermes Trismegisto deixou pistas, não para os que olham, mas para os que enxergam. O símbolo do olho não é apenas arte antiga. Ele é um código, um espelho de algo muito real que está adormecido dentro de você agora mesmo. Quando falo contigo, não falo com a sua mente comum. Falo com a centelha desperta que já reconhece os sinais. Porque você já sonhou com coisas que não compreendeu. Já sentiu uma presença em meditações. Já teve pressentimentos que ninguém explicou. Isso não é coincidência. É memória espiritual despertando. E ela pulsa bem no centro da sua cabeça, entre seus olhos. Um ponto conhecido por poucos, mas reverenciado por todas as tradições ocultas. A ciência moderna ousou chamá-la de epífise, ou glândula pineal. Mas os antigos a chamavam de assento da alma. No Egito, ela era representada por um olho, mas não um olho qualquer. Um olho de poder, de visão espiritual, de iluminação. E não pense que é simbólico apenas. Você possui esse portal e ele pode ser reativado, mas é preciso coragem. Porque quem vê além do véu nunca mais volta a enxergar da mesma forma. Você sente, não sente? Que há algo bloqueado, que o mundo perdeu a cor, o tempo se tornou estranho, os sonhos mais intensos. A glândula pineal está calcificada pela rotina, pela falsa luz das telas, pelo medo e pela pressa. Mas você está sendo chamado para despertar. Não é por acaso que está ouvindo estas palavras agora. Elas não vêm de mim, vêm do seu eu maior, usando a minha voz para te lembrar do seu propósito. O olho de Horus é mais do que um símbolo de proteção. É um mapa. Cada traço, cada curva, corresponde a uma parte da sua mente espiritual. Uma arquitetura sagrada dentro de você. Esse símbolo era esculpido nos templos para que os iniciados lembrassem de olhar para dentro. Porque é no escuro do próprio interior que a verdadeira luz se revela. E você já começou a ver. Não importa a sua religião, sua origem ou seu passado, se você foi atraído até aqui, é porque algo em você está pronto para se lembrar. Porque essa verdade não é ensinada, ela é reativada. E tudo começa pela consciência da existência do seu olho interno, o olho que não dorme, o olho que vê a verdade. E ele tem sede de despertar. Sabe aqueles momentos em que você sente arrepios sem razão? Aqueles em que parece que o tempo para, ou que uma simples música te leva a outro lugar? Esses são sinais. Sinais de que o véu está afinando, de que sua glândula pineal está tentando vibrar novamente. Os antigos usavam sons, símbolos, geometrias e silêncio para ativá-la. Você também pode, mas atenção. O despertar não é um passeio, é uma travessia. Quando a luz penetra a sombra, tudo o que está oculto começa a se revelar. As máscaras caem, as mentiras se desmancham, e você precisa estar pronto para ver. Ver o mundo como ele é, ver você como você é. Por isso este chamado é para os corajosos, e você é um deles. Ou não estaria aqui. Você não está sozinho, jamais esteve. Há uma egrégora de consciências que protege esse conhecimento. Muitos dos que passaram por esse processo deixaram mensagens codificadas, esperando que alguém, como você, viesse encontrá-las. Agora você encontrou. E a próxima etapa é sua escolha. Você pode ignorar, ou pode atravessar.
A luz violeta que você vê em visões, o zumbido leve nos ouvidos, o calor na testa, todos esses são sinais do olho se abrindo. Comece com o silêncio, 30 segundos por dia. Depois respire profundamente e imagine uma luz dourada entre suas sobrancelhas. Permaneça ali. Algo vai acontecer. Não precisa forçar. É natural. É sua natureza real. O mundo moderno chama isso de misticismo, fantasia. Mas os antigos sabiam. A pineal é um transmissor, um cristal vivo, uma antena. Ela capta frequências mais sutis do que a mente comum é capaz de entender. Mas você já começa a entender, não é? Porque sente. E a sensação é o idioma da alma. Você já esteve em outros lugares, já viveu outras vidas, já olhou para o céu sentindo que havia algo familiar. Isso é sua pineal vibrando, tentando reconectar você com sua origem cósmica. Porque sim, você é mais do que carne e osso. E está prestes a se lembrar disso. Está pronto para isso? Ao longo dos tempos, esse segredo foi guardado, perseguido, ocultado por impérios e religiões, mas não conseguiram apagar, porque a verdade não pode ser destruída, apenas esquecida, e agora está sendo lembrada através de você. Você é parte de algo muito maior. O despertar coletivo passa pela sua decisão individual. Os sonhos lúcidos, as sincronicidades, a sensação de déjà vu, não são ilusões. São portas. Portais internos que se abrem quando a pineal começa a vibrar. Você está atravessando essas portas sem perceber, mas pode fazê-lo com consciência. E aí tudo muda. Você se torna alquimista de si mesmo, um iniciado. O olho de Horus não é um amuleto. É um estado de consciência. É o retorno do olhar espiritual sobre o mundo. E quando ele se abre, você não vê apenas o que está fora. Você vê dentro. Vê o fluxo da energia. Vê a verdade por trás dos rostos, das palavras, das situações. E com isso, nasce o discernimento. E com discernimento, nasce a liberdade. Você começa a perceber que nunca foi vítima, que nada é por acaso, e que sua alma escolheu exatamente cada passo. E isso pode doer, mas é libertador. A pineal ativada revela tanto o divino quanto a sombra. E o verdadeiro iniciado não foge da sombra, ele a integra. Você está pronto para essa integração? O processo já começou. Mesmo que você duvide, ele já está em movimento. Basta observar. Os sinais estão em todo lugar. Sons, números, pessoas. Tudo está conspirando para que você desperte. E mesmo que o mundo diga que isso é loucura, sua alma sabe que é verdade. Porque você sente. E o sentir é a ponte entre o visível e o invisível. Feche os olhos agora, respire fundo e silencie. Sinta o centro da sua testa pulsar. Imagine um olho ali. Um olho antigo, sábio, calmo. Esse é você. Esse é o seu verdadeiro olhar. Aquele que nunca dorme. Aquele que tudo vê. Aquele que espera, há vidas, por esse momento. O seu despertar. E se você chegou até aqui, não é coincidência. É sincronicidade. O universo responde quando a alma pergunta. Você está pronto para ver com o olho que não se fecha? Então diga, em voz baixa, ou apenas em pensamento. Eu me lembro. Talvez você ainda não tenha notado, mas algo começou a mudar desde que essas palavras tocaram sua consciência. Uma inquietação silenciosa se instalou. Não é medo, é o prenúncio da revelação. Aquilo que dormia começa a se mover. O véu entre o visível e o invisível está se tornando mais fino. E quanto mais você observa, mais percebe que nada do que viveu até aqui foi por acaso. A verdade, disfarçada de coincidência, começa a te cercar. E algo dentro de você começará a se abrir. Você pode ter sentido a vida como um ciclo repetitivo, uma sequência de tarefas e obrigações sem sentido profundo. Mas agora, algo dentro de você começa a questionar. Por que estou aqui? Qual é o verdadeiro propósito? Essa pergunta não é nova. Ela ecoa desde os tempos mais antigos. Os iniciados chamavam isso de
lembrança da origem. E quando essa lembrança desperta, nenhuma distração do mundo consegue mais silenciar. Tudo ao seu redor está vivo, esperando que você volte a enxergar. As formas, os sons, até os números possuem mensagens ocultas. Quando a pineal começa a vibrar, você não apenas vê o mundo, você lê o mundo. Cada detalhe carrega uma assinatura energética, uma senha para acessar o plano oculto da realidade, e você está começando a decifrar. Você já reparou como, às vezes, certas palavras ressoam como se falassem diretamente com você? Não é imaginação, é alinhamento vibracional. Sua consciência está sintonizando uma frequência antiga, esquecida pela maioria, mas sempre presente. É como uma estação de rádio espiritual que finalmente volta a ser ouvida. E quanto mais você se conecta, mais claro tudo se torna. Os antigos não deixaram templos por vaidade. Eles construíram mapas, arquiteturas sagradas para ensinar aos que viriam depois como despertar. Pirâmides, obeliscos, hieróglifos. Tudo é simbólico. Tudo é um reflexo da estrutura interna da alma humana. O olho de Horus está nesses templos não como decoração, mas como lembrete do que você realmente é. Um ser multidimensional em experiência terrena. Imagine que sua mente é uma sala escura e a pineal é a vela. A maioria vive sem acendê-la, guiando-se apenas pelos ruídos de fora. Mas quando você acende essa vela, a luz não vem de fora. Ela vem de dentro, e ela revela não apenas o mundo, mas quem você é nele. Você já começou a ver as primeiras faíscas, mesmo que ainda não compreenda completamente. Continue. Não se assuste se seus sonhos ficarem mais vívidos. Se acordar no meio da noite com a sensação de que alguém falou seu nome. Se sentir calafrios ao ouvir certos sons. Tudo isso são ajustes, sua frequência mudando. A pineal, como uma lente esquecida, começa a ser polida. E aos poucos, você enxerga realidades que sempre estiveram aqui, mas fora do alcance da visão comum. Você pode começar a sentir saudade de algo que nunca viveu nesta vida. Pode parecer loucura, mas não é. É eco de outras existências, de outros planos. Você está se reconectando com uma linhagem de consciências que também despertaram. Essa saudade é o fio que te puxa de volta para casa. Não um lugar físico, mas um estado de ser. À medida que sua visão interna se desenvolve, você perceberá que o mundo é uma ilusão, mas não no sentido de ser falso. É ilusão porque é temporário, maleável, projetado pela consciência. E você, mesmo sem saber, sempre foi o projetor. A pineal te dá acesso à sala de controle, um lugar sagrado onde a realidade começa a obedecer à intenção pura do seu espírito desperto. Você notará que suas palavras ganham força, que seus pensamentos se tornam magnéticos, porque a pineal ativa não apenas vê, ela cria. A glândula é o elo entre o invisível e o manifesto. É por isso que, após o despertar, nada mais pode ser feito inconscientemente. Tudo passa a ter peso, impacto, consequência energética. É o início da verdadeira responsabilidade espiritual. E quando você começar a sonhar acordado, não se assuste. Isso não é devaneio. São visões. A pineal atua como uma ponte entre os mundos, e ela começa a transmitir fragmentos de memórias de outras dimensões. O que você vê, sente, pressente, tudo é real em algum plano. Cabe a você aprender a interpretar esses sinais. Eles não vêm para confundir. Vem para guiar. Você será guiado por padrões. Os mesmos símbolos começarão a aparecer repetidamente. Talvez veja olhos em lugares improváveis. Talvez encontre o número 3, 6, 9 com frequência. Ou ouça canções que parecem ter mensagens ocultas. Isso não é coincidência. É a linguagem do universo começando a se comunicar com você diretamente, sem intermediários. E aos poucos, os medos antigos começam a se dissolver, porque a pineal desperta ativa também a lembrança da sua origem divina. Você percebe que o fim não existe, apenas transformações. Que a morte não é o contrário da vida, é o contrário do nascimento. E você não é esse corpo.
Você é a luz que o habita. A pineal te mostra isso não com palavras, mas com sensação. As emoções profundas que você começa a sentir, gratidão sem motivo, amor inexplicável, alegria silenciosa, são sintomas do alinhamento. A pineal desperta coloca sua alma de volta no eixo cósmico. E mesmo quando tudo for a parecer caos, por dentro haverá um silêncio claro, uma certeza serena, como se finalmente tudo estivesse exatamente onde deveria estar. Aqueles que se perdem no mundo externo o fazem porque se esqueceram do templo interno. Mas você está sendo chamado a entrar nesse templo agora. Ele não é construído com pedras. É feito de vibração, de silêncio e presença. E a chave para essa entrada está entre seus olhos, no centro da testa. Um ponto minúsculo, com o poder de um universo inteiro. Você pode começar a perceber luzes ao fechar os olhos. Cores que dançam, espirais, figuras geométricas. Não lute contra isso. É o seu terceiro olho abrindo sua percepção visual sutil. Algumas culturas chamam de clarividência, outras de visão espiritual. Mas, na essência, é apenas sua alma enxergando sem filtros. Isso é natural. Isso é seu direito. Não importa onde você esteja agora. Se está em paz ou em crise, cercado de silêncio ou de barulho. A ativação já começou. É um processo individual, mas guiado por forças maiores. Seu eu superior está conduzindo tudo com perfeição. Confie. Mesmo que você ainda duvide, mesmo que não entenda, confie na sensação que pulsa quando essas palavras tocam o seu coração. Você pode começar a ver as pessoas de outra forma. Não mais pelos seus rostos, mas pelas suas energias. Sentir quando alguém está ferido por dentro, mesmo que sorria por fora. E perceber quando alguém brilha, mesmo no silêncio. Essa é a visão além da forma. Um dom que a pineal desperta revela aos poucos, conforme sua alma se prepara para recebê-lo. Tudo o que foi dito até aqui é apenas o início, a superfície de algo muito mais profundo. Há camadas ocultas em sua consciência que aguardam o momento de emergir, e esse momento se aproxima. Você será levado a locais, textos, pessoas e experiências que farão sentido como se fossem peças de um quebra-cabeça que você já conhecia, mas havia esquecido. Gratidão profunda por ter caminhado comigo até aqui nesta jornada de revelações e lembranças sagradas. Se essas palavras tocaram algo dentro de você, mesmo que de forma sutil, saiba que isso não é fruto do acaso. Você foi guiado até este momento e o seu despertar está em curso. Agora, eu te convido a confirmar que essa mensagem chegou até você. Escreva nos comentários a palavra Portal Oculto. Isso será o sinal de que a verdade já começou a ecoar dentro de você. E se essa verdade ressoou com sua alma, junte-se a nós. Faça parte dessa comunidade de buscadores conscientes, iniciados modernos que estão prontos para ver além do véu. Inscreva-se agora no nosso canal. Ative o sino das notificações e garanta que você receba cada nova mensagem que revelará mais peças desse grande mistério. O chamado foi feito. A escolha, agora, é sua.